Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que a paz de Cristo Jesus, o amor e a graça de Deus, nesta manhã de domingo, esteja com cada um de vocês, esteja com cada um de nós, e que esse momento, que é muito importante, esse momento maravilhoso, em que nós, ao acordarmos, podemos começar o nosso dia, na presença do nosso grande Deus, nós podemos dar o nosso primeiro bom dia ao nosso grande Deus, Deus Espírito Santo, que também está conosco. Tá? É uma alegria para mim poder estar com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que conheço da Palavra de Deus, através da nossa lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando essa nova lição, estamos na lição número 4, desse trimestre, essa nova temporada que nós estamos estudando aí sobre a criação, a entrada do pecado, e também nessa lição desta semana nós estaremos estudando sobre agora a destruição. Deus cria, perfeito, o pecado vem e traz aí a sua mancha, o pecado como uma bomba cresceu assim de forma extraordinária no coração do ser humano, trazendo muita miséria, tristeza, destruição. E chega um momento que Deus ele não tolera mais a violência do pecado. E ele tomou uma decisão que agora ele precisa destruir aquilo que ele havia criado, a fim de que o pecado não viesse a se desenvolver tanto e trazendo tanta ruína, tanto sofrimento e miséria ao ser humano. E é essa lição que nós vamos estudar esta semana. Para isso vamos fazer uma oração, Nunca devemos começar a estudar a palavra de Deus, porque ela é santa, é espiritual e nós somos carnal, E nós só podemos compreender com a atuação do Espírito Santo. Então vamos orar pedindo a Deus para nos iluminar. Ó Deus amado e querido, nosso Pai, estamos com a Tua palavra aberta neste momento e nós suplicamos ao grande professor, o Espírito Santo, para que ele venha nos instruir na Tua verdade, nos instruir, Senhor Deus, na palavra que o Senhor quer que nesta manhã venhamos aprender de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, meus amados, preparação para o dilúvio, como nós estudamos na nossa lição de ontem, a introdução da lição desta semana, o chamado de Deus ao justo Noé. Deus apresenta ali a sua graça, tá? Na verdade, Noé já havia experimentado essa graça de Deus, a graça da salvação, e a arca aqui demonstra exatamente a maravilhosa graça de Deus para a salvação e para a pregação também. Noé, eles estavam, à medida que ele construía a arca, era uma demonstração da sua fé, da sua crença na palavra de Deus, e cada vez que ele construía a arca, ele anunciava também os juízes de Deus que viria dali mais um tempo, mais uma oportunidade de graça que Deus estava dando para aquela geração rebelde, aquela geração que havia distanciado de Deus, tomado a decisão de servir a si mesmo, a sua própria vontade, E Noé estava dizendo, Deus está dando esta oportunidade, é a última advertência, é o último chamado, e para que vocês não venham sofrer os juízes que Deus já o preparou para esta geração. Tá? Ali a construção da arca era a representação da graça de Deus, a graça da salvação. Todos quantos
quisesse ser salvos ao arrepender dos seus pecados, deveria entrar ali dentro da arca, né? O nosso estudo de hoje, meus queridos, se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, do verso 13 até o capítulo 7, né, e o versículo 10. Tá? E aqui nós encontramos realmente o chamado de Deus para Noé, quando Deus disse: Noé, eu resolvi agora que vou destruir, tá? Aquilo que eu fiz, que eu criei, o ser humano, tá? E todo ser vivente, né, desta terra, com exceção daqueles que com sinceridade, né, se converter dos seus maus caminhos, arrependendo dos seus pecados, poderão entrar na arca e ser salvo. Mas a princípio você, Noé, o justo, e a sua família entrarão nesta arca para a salvação. Tá? E ali, meus queridos, nós encontramos as dimensões e as exigências do projeto que Deus entregou para Noé para que ele construísse aquela arca. Tá? E nós temos aqui algumas lições muito importantes, meus amados, que nós precisamos aprender nesta lição, porque Deus quer passar também para nós. Tá? A graça de Deus é uma graça que Ele concede para a nossa redenção e salvação de todo aquele que crer e aceita Jesus como seu Salvador. A construção da arca também era realmente essa graça, tá, que representava a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador. Ok? Pois é. E Deus entregou um projeto, tá, que Ele mesmo elaborou para a construção da arca. Ele colocou nas mãos de Noé. Tá? Só lembrando que quando a Bíblia chama Noé do justo Noé, tá? Não é porque ele tinha uma justiça própria, mas porque a justiça de Cristo, a justiça de Deus foi imputada sobre ele através da sua aceitação pela fé, tá? Da sua aceitação da graça redentora de Deus. Tá? A salvação, ela nunca foi efetuada pelas obras humanas, tá? Mas as nossas obras representam a nossa fé, representam a nossa aceitação dessa graça salvadora por meio de Cristo Jesus. Ok? Qual era a dimensão da construção daquela arca? Ok? Muito bem. A arca deveria ser construída nas medidas que era apresentada naquela cultura, a forma como eles tinham as medidas para fazer os seus tamanhos, não é? E Deus o pediu que com 300 côvados, tá? Seria o comprimento da arca, com a sua largura de 50 e uma altura de 30 côvados, tá? Quando nós pegamos esses côvados, meus irmãos, e convertemos na nossa medida, propriamente aqui no Brasil, tá? Que nós falamos em metros linear, ou quando nós levamos ao quadrado comprimento e multiplicamos por largura, chegamos então, né, a uma medição de quadrado. Ok? Muito bem. Um côvado equivalia, né, na nossa medida aqui no Brasil, cerca de 45 centímetros, mais ou menos. Tá? E quando nós fazemos aí essas medições na nossa medida, nós chegamos aqui a 130 metros de comprimento, com 22 metros de largura por 13 metros de altura. Agora eu fico pensando, meus queridos, e eu gostaria que talvez você já pensou também alguma vez, por que Deus exigiu um tamanho tão grande desse equivalente a um prédio de mais ou menos 6 andares, com cerca de 2.860 metros quadrados, para apenas 8 pessoas. Queridos, Deus estava dando a oportunidade
não apenas para Noé, com a sua esposa, 3 filhos e as 3 noras entrar na arca, mas todos quantos o aceitassem, a última oferta redentiva e de salvação apresentada, o último chamado, o último convite, e quisesse ser salvo do dilúvio das águas, ele teria a oportunidade, espaço e lugar para que ele pudesse salvar a sua vida. Esse é o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que ele vai até o fim, até as últimas consequências, te chamando, te convidando e dando para você um lugar. Você pode, se você o quiser. Aquela geração corrupta, aquela geração que havia excedido, né, as misericórdias, que o seu pecado havia transbordado, chegado a ter o céu, a tal ponto que Deus já não tolerava mais, Deus ainda estava dando aqui a última oportunidade, apresentando a sua grande misericórdia, o seu grande amor, salvífico para todos aqueles que o quisessem. Ok? Muito bem. Esta semana nós vamos estudar, meus queridos, o tempo do dilúvio, quanto tempo durou o dilúvio, quanto tempo durou para as águas baixar, quanto tempo Noé passou dentro da arca, e nós vamos descobrir se foi fácil para Noé viver ali dentro, tanto tempo ali dentro da arca, junto com tantos animais. Tá? Mas tudo isso era uma demonstração da graça e misericórdia e do grande amor de Deus. Vai ser uma lição muito importante e muito bonita. Eu gostaria que você participasse, que você estudasse a sua lição, estudasse a sua Bíblia, que você ouvisse os vídeos do princípio ao fim. É muito importante. Nós precisamos aprender mais, tá? Conhecer mais a respeito dessa graça maravilhosa. Tá? Queridos, a graça de Cristo, ela é excessiva para todos. Não importa quem é você, como você está, onde você foi, o que você fez. A graça de Cristo, ela te atinge. E se você abrir o seu coração, se você deixar Jesus fazer esse milagre de transformação, a graça de Cristo pode cobrir todos os seus pecados. Deus não está preocupado com a sua vida passada de pecado. Ele está preocupado se você vai ou não decidir entrar dentro da arca. Dentro da arca, meus queridos, é salvação. Fora da arca é perdição, é morte. É simples assim. Ok? Dentro da arca, salvação. Fora dela, é morte. Por isso a lição desta semana que nós vamos estudar, nós vamos ver aí o chamado de Deus nesse momento para você entrar na arca que Ele tem. Que Ele criou, que Ele preparou para te salvar. Tá? Eu queria agradecer a você, meus queridos, que está participando constantemente, estudando a sua lição, está comigo na Sala da Esperança cada dia. Nós temos um grupo maravilhoso aqui no Brasil, de pessoas, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, já outros lugares, pessoas estão descobrindo a gente, as nossas reuniões de todos os dias. Tá? Nós temos um grupo de irmãos também lá na Angola, lá do outro lado do Atlântico. Tá? Irmãos ali de São Tomé e Príncipe, né? Naquela ilhazinha ali, que também está junto conosco todos os dias pela manhã. Eu tenho acompanhado vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos, que estão junto comigo todos os dias. Tá? Que realmente a nossa sala,
ela possa crescer cada dia. E você está percebendo, né? Que cada dia uma pessoa, mais pessoas estão se inscrevendo, tá? E você pode se inscrever e, né, que todos os dias nós estaremos juntos, tá? Com a graça de Cristo Jesus, nós vamos crescendo cada vez mais, né? A mensagem de Cristo vai avançando e nós vamos aprendendo cada vez mais a vontade de Deus para cada um de nós, tá? Um beijo no coração de todos, que você fique com Deus, que você tenha um dia muito abençoado e que a graça de Cristo Jesus possa alcançar o seu coração, a sua vida, a sua família, a sua casa e assim, né, como aquele rapaz aonde Pedro, naquela noite que ele estava na prisão e foi liberto pelo anjo do Senhor, aquele carcereiro disse: agora o que eu tenho que fazer? E Pedro diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que você possa crer em Jesus Cristo e que você e a sua casa, a sua família, a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, seja salvo pela graça de Cristo Jesus. A arca de Cristo Jesus hoje para mim e para você, queridos, é conhecer Jesus e aceitá-lo como seu Salvador. Sem Cristo, estamos perdidos. Com Cristo Jesus, você terá o seu nome escrito no livro da vida, e todo aquele que for achado inscrito no livro da vida será salvo. Essa é a arca de Cristo Jesus hoje para nós. Jesus é a nossa arca. Tá? Que Deus te abençoe, que você tenha um bom começo de semana e uma ótima e abençoada semana. Fique com Deus e lembre de uma coisa. São palavras do próprio Jesus, João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, tá? E a verdade vos libertará. Conheça mais a Cristo Jesus. Estude a palavra de Deus, a Santa Bíblia. E não deixe de jeito nenhum de estudar a lição da escola sabatina. Tá? É o guia de estudo que te leva à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, onde você conhecerá mais a verdade e será liberto das garras do inimigo e salvo pela graça de Cristo Jesus. Um bom dia para você e até amanhã. Se Deus quiser, estaremos de volta na nossa Sala da Esperança. Amém.